Já faz um tempo que as coisas mudaram. Esse canal, ele virou a obra da minha vida, todas as minhas criações, todos os meus trabalhos, tudo que eu tenho muito orgulho, ou tento ter muito orgulho, eu coloco aqui, mas nem sempre foi assim. O canal não era sobre as coisas que eu criava, ele era sobre eu estar ali, não importa como, e eu nem entendia isso, pra falar a verdade. Mas, durante todos esses anos, sempre teve uma grande constante na história de tudo que eu fiz, e ela sempre foi a ansiedade. Eu sempre tento tocar nesse assunto, eu sempre tento falar disso, porque ela também tá sempre ali. Mas eu sinto que depois de tantos anos, tantas mudanças, tantas histórias, o canal também ainda é sobre mim, mesmo que envolva viagens entre outras dimensões, eu ser possuído e sequestrado por uma inteligência artificial, ser um fantasma anti-clickbait, lutar com um manequim, tentar me representar com várias personas diferentes. Eu falo e continuo tentando falar de várias maneiras diferentes sobre coisas importantes pra mim, mas às vezes a melhor maneira de falar sobre alguma coisa é só falar sobre alguma coisa. Eu gosto de enigmas, eu gosto de mistérios, eu gosto de histórias de detetive, eu gosto de histórias de assassinato, porque eu acho que o suspense, ao menos pra mim, é quase como se fosse a ansiedade sendo controlada, sendo usada, a ansiedade sendo boa. O esforço e a teimosia que você precisa ter pra resolver um enigma, ou a expectativa que você tem quando você tá assistindo uma história de mistério, pra você finalmente chegar numa conclusão e você ver todas aquelas pistas que você tinha visto antes finalmente se conectarem e encaixarem perfeitamente uma na outra e tudo faz sentido pra uma resposta no final. Esse sentimento é muito bom, esse sentimento é muito único, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu amo. E o meu trabalho é falar sobre o que eu amo, sobre alguma coisa que eu tô ansioso. E eu sempre tenho tentado me superar e fazer coisas melhores e coisas diferentes. Nem sempre eu acerto. Por exemplo, quando eu tentei fazer um show de comédia em Santos e foi um dos piores fracassos da minha vida. O show, que eu espero que você não tenha ido ver aquele desastre, era um show sobre ansiedade e, ironicamente, eu tive uma crise de pânico e foi uma das piores experiências da minha vida. Mas o fato de eu ficar sempre tentando criar algo especial e diferente toda vez faz com que eu não esteja mais ali o tempo todo. Eu não tô mais ali. Eu não faço mais parte do dia a dia das pessoas, como antigamente eu fazia. E eu sinto que isso era uma grande parte do que ajudava várias pessoas com ansiedade também. E a gente vive numa época estranha, a gente vive numa época que nunca existiu nada parecido antes, onde você consegue lidar com ansiedade só de conviver com alguém que não sabe da sua existência. Mas ao mesmo tempo eu gosto de criar coisas que eu tenho muito orgulho e eu não pretendo mudar isso. Então esse lado mais de presença, mais de eu estou ali, ele tem sido preenchido pelas lives que eu tenho feito com a galera. E são lives que eu não tenho pretensão nenhuma de pegar números altos, eu nunca tive. São live streams que são literalmente como se eu estivesse entrando no Discord conversando com amigos, mas o meu amigo no caso é uma coisa só, que é o chat. E tem me feito bastante bem e eu sinto que tem funcionado para várias outras pessoas também, o que me deixa muito feliz. Eu me distanciei bastante como pessoa desse canal e eu fiz isso propositalmente, mas é sempre bom lembrar que eu sou só um brother. Eu sou só um cara que gosta muito de falar sobre coisas, mas nenhum amigo meu tem saco de me ouvir, então eu me esforço para tentar deixar da maneira mais interessante possível para mostrar para as pessoas em vídeo, já que nenhum amigo meu tem saco de ficar me ouvindo falar sobre simulacra por 5 horas. Então eu tenho vídeos pra isso. Eu conto história, eu conto coisas que eu acho interessante e eu tento deixar elas da maneira mais entretenedora que eu consigo. O que é a melhor coisa pra mim, porque eu falo muito sobre algo que eu gosto, mas eu também trabalho bastante em cima disso pra eu saber o que eu tô falando e falar direitinho e não ficar só falando qualquer besteira que aparecer na minha cabeça. Esse vídeo era pra ser o 300% honesto, a sequência dos meus 2 vídeos respondendo perguntas, onde eu só literalmente respondo perguntas, mas eu decidi não responder perguntas e decidi só falar direto o que eu sinto que eu tenho pra falar, porque esse é literalmente o meu trabalho. Eu que tenho que saber o que falar, não são vocês que têm que exigir isso de mim. E eu sei que é muito mais comum do que deveria ser sofrer de ansiedade, principalmente hoje em dia, é uma crescente absurda e eu não sei o real motivo por trás disso, e eu também não li sobre, então eu não vou tentar argumentar. Mas, como sempre, eu acho que tem como tirar algo positivo disso. Eu tento transformar as minhas ansiedades em criações e tento falar sobre ansiedade pra você não se sentir tão sozinho nisso, porque eu sei que quando você tem ansiedade, você tem transtorno de ansiedade, se sentir sozinho pode ser
mais pesado do que aparenta. Então esse vídeo tá sendo postado num hiato de conteúdo. Eu acabei de terminar uma série grande, eu tô planejando começar a próxima série, mas nesse meio tempo eu quero dar uma respirada, lembrar que eu sou só um brother e agradecer a todo mundo que tem me acompanhado e tem feito parte dessa jornada. Muito obrigado. Eu não gosto de interação emocional com fã, eu acho que é muito distante o que é absorvido por vocês e o que realmente forma uma pessoa. Eu acho que é virtualmente impossível vocês me conhecerem de verdade só pelo que eu escolho apresentar pra vocês numa câmera. Mas o que importa não é vocês gostarem de mim, é vocês se interessarem e gostarem do que eu tenho pra falar. E essa é a coisa mais importante da minha vida. Então, muito obrigado. Ao mesmo tempo, muita gente tem interesse em conversar comigo ou me encontrar. E eu tinha o costume de ir muito em eventos, mas eu decidi dar uma parada de ir em evento por um tempo. Mas nessa BGS eu fui convidado pela Croquíssimo pra ir e eu decidi aceitar. Eu decidi talvez começar a voltar em eventos. Então, se você quiser me ver na BGS, eu vou ir patrocinado pela Croquíssimo, que também obviamente tá patrocinando esse vídeo. E logo depois que eu aceitei o convite deles de ir pra BGS no stand deles encontrar vocês, a Malena me desafiou a jogar o jogo, que eles têm um jogo pra essa BGS agora. Eles criaram um jogo do berro do Croquíssimo e o que vai acontecer basicamente é que vai rolar um campeonato na BGS onde eu vou estar lá enquanto rolar esse campeonato, no dia 12 do 10. E basicamente esse jogo tem 3 fases. A Malena jogou a primeira fase, ela me desafiou pra jogar a segunda fase e eu joguei, vocês estão vendo agora na tela. E no começo eu até dei risada, eu achei que ia ser super fácil, mas é bem mais difícil do que aparenta. Eu tive que jogar por um tempinho pra conseguir passar. E agora a fase número 3, eu vou passar pro Ted. Ted, boa sorte nessa terceira fase. E o que vai rolar basicamente, eu vou pra BGS dia 12 e lá vai ter esse campeonato. E quem ganhar o campeonato do jogo deles vai poder ajudar a criar a última fase desse jogo e vai ganhar um PlayStation 4 Pro com um kit de realidade virtual. Se você tiver interesse em me encontrar na BGS dia 12 e participar do campeonato, você pode só ir treinando. O link do jogo tá na descrição. Uma boa sorte, espero ver você lá. E muito obrigado, Croquíssimo, de novo, por me convidar pra ir na BGS no stand de vocês. Vai ser um prazer. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo também. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Eu tentei ser o mais genuíno possível que eu posso aqui. Eu acho que honestidade é uma grande parte de por que eu ainda tô conseguindo trabalhar com isso na internet. Fiquem bem. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu!